Hoje é sexta-feira, irmão, sextou. Hoje é sexta-feira, hoje é dia de maldade. Família, vamos bater um papo sobre Renato Gaúcho? Vamos? Vamos desvendar um pouco dessa picuinha, vamos fazer uma reflexão desse mal entendimento do que está ocorrendo hoje? Vambora? Fiz um vídeo ontem, o vídeo saiu um pouco comprido, mas eu tinha que explanar a minha opinião sobre a coletiva do Renato. Eu quero falar um pouco sobre isso aí com vocês. Valeu? Mas depois da vinheta eu conto tudo. Segura aí. Tamo junto, família Tricolor! Família, Papai do Céu nos abençoe nessa sexta-feira. Muito obrigado pelo carinho de vocês. É muito bom tê-los por aqui, família. Não tem como dimensionar isso. Galera, se liga só. Eu quero bater um papo muito forte com vocês sobre a situação do Fluminense hoje e que vai de encontro a Renato Gaúcho. O que a torcida espera do Fluminense e o que o Renato e os jogadores esperam da torcida. Quando eu falo Renato, comissão técnica, diretoria e atletas, ok? Para deixar bem claro. Porque ali é um conjunto, cara. Eles trabalham em conjunto, diariamente. Não tem como fugir disso. Porém, a nossa torcida é maravilhosa, cara. Nossa torcida é maravilhosa. Mas nós temos que ter muito cuidado quando a gente ouve o nome torcida. Por quê? Porque para atacar, não é a torcida que ataca. Alguns sim são manipulados, mas eles não atacam assim por vontade. Porque o torcedor, eu conheço bem isso. Eu já comentei em outros vídeos, eu vou ao Maracanã desde 83, 84. Eu conheço torcedor tricolor. Família, torcedor tricolor, a maior parte da torcida ama o Flusão, mas o cara é trabalhador, o cara tem suas obrigações no dia a dia. Poxa, é uma luta por dia para sustentar esse país. Ok? O final de semana, o cara quer ter o lazer dele. O lazer dele é praia, churrasco e o Fluminense. Então o que acontece? O cara não vai para o Maracanã se ele estiver revoltado com o time. Tenha certeza disso. Ele não vai para o estádio se ele estiver puto com o time, pô. E o que acontece hoje? Tem uma parte da torcida, estou tratando como torcida ainda, mas na verdade eu não sei se são, com a intenção realmente deles. Que os caras vão para campo, vão para o estádio, para já começar a vaiar com 5, 10 minutos de jogo. Vocês acham isso normal? Você, tricolor, faria isso? Fala pra mim. Não faz sentido, galera. Não faz sentido. Você vai gastar combustível ou passagem de ônibus e trem, vai perder seu tempo, vai pagar ingresso, vai gastar com a cerveja, com a água, com o cachorro quente e tal, para se aborrecer. Porque a pessoa que vai ao time aos 5, 10 minutos do jogo, primeiro tempo, você está aborrecido com alguma coisa. Eu, particularmente, nos anos 90, quando eu estava invocado com o Fluminense, coisa que não passava mais do que 2 semanas, eu ficava em casa, ficava na bronca, mas eu sabia que eu não podia, até podia, né? Mas, na boa intenção, eu não iria para o estádio para xingar jogador, para atacar o jogador, falar um monte de impropério para eles, porque eu sei que isso ia prejudicar mais ainda o time. Passava 2 semanas, acalmava o coração, voltava para o estádio de novo e passava aí todo final de semana. Porque, família, o que leva alguém a 5 minutos de jogo, 10 minutos de jogo, começar a vaiar seus próprios jogadores? Eu não sei. Eu vou trazer um exemplo para vocês aqui de 3 jogadores que foram muito citados de forma
vou botar assim, negativa dentro do elenco por quem tenta manipular a torcida, ok? Primeiro, Canóbio. Canóbio, graças a Deus, vai fazer cirurgia sábado, mas de antemão já aviso, até o Portal GE confirmou isso, que ele deve estar no Mundial sim, tá? Não deve ser problema para o Mundial. Ele se recupera antes. Mas vamos ao Canóbio. Canóbio é um dos jogadores que está sendo mais questionado e tal, não sei o quê. Eu vou ser bem sincero para vocês. O Canóbio é um cara que não deu sorte. Por que não deu sorte? Quando ele chegou ao Fluminense, ele caiu na mão de Mano Menezes. Como é que Mano Menezes botava o time do Fluminense? Até contra os adversários mais fracos. Extremamente retrancado. Já cansei de falar isso aqui. Ele pegava o Canóbio, pegava o Serna, botava os dois atrás dos laterais e eles ficavam fazendo aquilo ali. Aí quando raramente o ataque, ele queria gol. Irmão, o cara tá correndo igual maluco para marcar aqui. Ele não vai ter perna para chegar na frente. Isso é impossível. Não vou dizer impossível, mas é muito raro. Então o Canóbio já pegou o costume de ficar voltando toda hora para marcar. E quando você precisa de um jogador mais agudo para chegar no fundo, tanto o Canóbio como o Serna têm dificuldades imensas para fazer isso. Inclusive o Renato, na coletiva, falou que jogador para quebrar linha, X1, ele só tem o Keno. Tem não, tá? Eu falei no vídeo e reitero aqui. Riquelme também quebra linha, tá, Renato? Riquelme também quebra linha. Nós avisamos que ele podia ser relacionado contra o Atlético, foi poupado devido à grama sintética, mas eu acredito que ele seja relacionado para enfrentar o Juventude domingo. Eu acredito que ele já esteja disponível. E Riquelme faz também esse trabalho, tá, Renato? O X1, ele é muito bom. Pode confiar que o garoto é bom. Mas o Canóbio tem essa dificuldade. E a grande verdade, o Canóbio foi o que melhor se instalou no Fluminense. Mas ainda está em adaptação, galera. Aí tu vai falar, tem medo. Meu irmão, não tem tempo certo para isso. Tem jogador que chega e já manda o recado na hora, já se adapta de forma imediata, e tem outros que leva tempo. Ainda mais com essas mudanças de treinadores. Você sai de um muito ruim para um muito bom. Então a diferença é sentida. Ok? Eu acho que a gente está pegando pesado no Canóbio. Vou pular para o Everaldo. É outro, está sendo questionado de forma absurda. Por que de forma absurda? Galera, eu não estou aqui defendendo o Everaldo para falar que o Everaldo é craque, o Everaldo é gênio, o Everaldo é o fenômeno, o Everaldo é o Van Basten, que ele é o Rudy Gullit. Não, cara. Estou falando que o Everaldo é profissional, é um trabalhador sério, dedicado e que honra nossas cores. Eu reitero aqui o que já foi dito. Um dos gols que o Everaldo perdeu, aquele em que o Arias cruza, volta na frente dele e não consegue chegar, ele bate de primeira e zona a bola. Quem está do lado de fora, quem não conhece futebol, pode achar que é simples. Para a torcida que está na arquibancada, tem muito boleiro, cara bom de bola está na arquibancada. Muito. Esses entendem. Mas a maioria que não está acostumado com bola, aquilo ali é difícil demais. Para acertar aquela bola ali, ele tinha que fazer um voleio para frente. Coisa que é muito raro, muito difícil. Porque a bola, ela tinha que ir um pouco mais atrás para ele pegar bem na bola. Mesmo assim, ele chegou. E o mais importante que ninguém comenta, se você for olhar a origem da jogada, ela começa numa tabelinha linda entre Arias e Everaldo. Um recebe, toca, outro recebe, toca, e assim vai, até o Arias receber no fundo, cruzar e o Everaldo chegar para finalizar. Se o Everaldo não tivesse lá na construção, ele estaria melhor colocado na área. Não se pode simplesmente fingir que não existiu a presença do Everaldo em campo. Na parte tática, Everaldo marcou bem,
deu trabalho, deu 2 cabeçadas fantásticas para gol. A bola não entrou por 2 defesas milagrosas do goleiro. A primeira foi no contrapé, ele voltou e tirou. A segunda foi no pé da trave. Mas eu estou vendo a torcida pegando o pé dele de uma forma absurda. Mas aí não é a torcida. É o que eu peço a vocês para terem cuidado com isso. Não é a torcida. Tem uma parte que é manipulada por pessoas. E essa parte que é manipulada por pessoas é chamada, por estar dentro da arquibancada, de torcida. Se for torcida, tudo bem, tem o direito de pensar quem quiser. Só que eu tenho as minhas dúvidas se realmente é torcida. Se não está ali por outros interesses. Entendeu? Porque pega o jogo com calma. Com calma. Os erros do Everaldo você já viu. Agora procura ver os acertos. Ou você vai falar que não teve acertos? Procura ver os acertos. Eu acho que tem que ter um pouco mais de paciência. Eu vou falar mais disso na frente. Tá? Outro jogador que eu achei estranho, mas também eu não entendi. Na coletiva o Renato fala: estou treinando o Renato Augusto para que em uma emergência ele possa atuar como centroavante. Já começou o desespero. Oh, Everaldo saiu, reserva Renato Augusto. Porque não sei o que. Gente, o Renato está bem claro. O Renato está bem claro. Se precisar numa emergência, o Renato Augusto pode atuar ali. Em momento algum ele falou que o Renato Augusto é o reserva imediato do Everaldo. E outra coisa que o Renato falou, que eu dou muito valor. Valorizar seus jogadores. Ok? E, por exemplo, entre Everaldo e Renato Augusto, sou Everaldo, pô. Ele é originário da posição. O Everaldo é artilheiro em tudo quanto é lugar que passou. Aí eu vejo comentários mais absurdos possíveis. Mais absurdos. Tá? Por exemplo, que o reserva do Bahia não pode dar certo no Fluminense. Por que não? Diogo Barbosa, Thiago Santos vieram de renegados do Grêmio e foram campeão da Libertadores, da Recopa com o Fluminense. Foram importantíssimos na campanha. Não deu certo? Não entendi. Aí vem outro e fala: não, será que o Renato não sabe que o time está incomodado porque foi muito magoado no ano passado, sofreu muito no ano passado, então a gente quer um jogo melhor que é para... Peraí, gente, o ano passado já foi. Pensa para vocês, quando vocês ouvirem esse comentário, faz um trabalho de utilidade pública. A vida desse rapaz, que o ano passado já acabou. Não tem que trazer mazela do ano passado para cá. Aí eu fico me questionando. Eles acham mesmo que a torcida do Fluminense não entende o Renato? Ou eles querem que a torcida do Fluminense não entenda o Renato? Eles têm medo que isso aconteça. Porque eu vou ser bem sincero para vocês. A pessoa que usa esse argumento do ano passado, eu fico pensando, o Renato disse é verdade. Nós estamos aí a um jogo no Maracanã de se classificar para a próxima fase da Sul-Americana, a um jogo, a um empate de se classificar para a Copa do Brasil, e estamos no G6 do Brasileiro. Ontem eu fui ver, eu fiquei até 1h20 da manhã vendo o jogo do São José com o 11 Caldas, na casa do 11 Caldas. Meu irmão, com o São José, o time horrível, o Fluminense perdeu com reserva naquela altitude, não é desculpa. Meu irmão, na casa do 11 Caldas, o 11 Caldas ganhou de 2-1 na cagada. Por um erro bobo, que no ataque do São José, o cara quis dar um par de calcanhar, tomou contra-ataque. Na casa do 11 Caldas. Na casa do 11 Caldas. Um ataque do São José, o 11 Caldas retraído,
estava 1-1. E naquele momento só dava São José. No contra-ataque eles acharam o segundo gol. Depois do contra-ataque, depois do segundo gol, o São José ainda foi para cima. Isso já era 40 do segundo tempo. Ainda meteu bola no travessão e teve 2, 3 bolas passando com perigo na boca do gol. Essa vitória foi um placar injusto. O placar mais correto seria o empate. Aí você vai me perguntar, por que está dizendo isso, Portela? Porque os caras botaram o São José no time tão fraco, tão fraco, tão fraco. Eu fui ver uma partida do São José contra outra equipe. Para que eu tivesse uma posição correta da equipe do São José. Eu acho a equipe mais inocente do que fraca. Taticamente é muito inocente. Mas não é que ela seja fraca. E as duas equipes têm uma virtude muito importante. Coração. Se dedicaram muito. Agora, ficam falando um monte de asneira para atacar o clube. Eu fico assim, não entendendo o que eles querem. Quando eles querem usar desculpa, que Deus usar, você de São José, quando a time reserva, perde, naquela altitude não é desculpa. Nós estamos traumatizados com o ano passado. Engraçado, já cansei de falar isso, o Mana subiu. Nós tínhamos o elenco recuperado e reforços. Nós fomos humilhados na Copa do Brasil pelo Juventude. Ninguém ficou traumatizado. Ninguém falou nada. Nós fomos humilhados pelo Atlético Mineiro. Em Minas, uma retranca absurda, medrosa, que fez vergonha até os tricolores já falecidos. Até o sobrenatural de Almeida ficou com vergonha. Mas aí as pessoas que querem formar a opinião hoje da torcida não ficaram envergonhados? E depois continuou um monte de jogo absurdo, retranca absurda, fazendo vergonha contra Atlético Goianiense. Porra, família, isso aí não cola. Esses papinhos vão pegar o tricolor que está preocupado no dia a dia ali, que não presta atenção. Não precisa, não cola. Na minha opinião, na minha modesta opinião, eu acho que a torcida tem que abraçar a equipe. Porque ninguém começa lá na prateleira de cima. Renato está começando aí, mesmo com pouco tempo para treinar, 2 semanas que teve não é nada. Lembra aos senhores que é como é que eu vou dizer para vocês? É uma temporada com 4 competições. Já estou tirando Carioca. Copa do Brasil, Sul-Americana, Brasileira e Mundial. 4 competições. Então não é hora para a gente estar em crise agora, cara. Para estar brigando agora. Apoie o trabalho do Renato, torcedor. Eu peço, encarecidamente, apoie o trabalho do Renato. Apoie os jogadores em campo. Senão, o que o Renato falou é verdade. A cada 30 dias vai ter que trocar um treinador. A cada 30 dias vai ter que mudar os jogadores. Eu estou vendo aí gente reclamando que não contrata jogador. Começa a contratar 200 milhões de jogadores esse ano, nessa janela, na última janela. Aí reclama que não contrata agora e a janela só abre mês que vem. Cara, não dá. Temos que ter paciência, consciência. Aí vem com números. Não, que o Renato ganhou, o jogo contra fulano de tal, tanto chute pra gol. Galera, isso não serve pra nada. Isso não serve pra nada. Serve sim. Eu tenho respeito a esses marcadores? Tenho. Depois do jogo, para aquele jogo é importante. Mas aquilo não vai servir de parâmetro para outro jogo. Não vai servir de parâmetro. Porque time nenhum no mundo joga 2 vezes da mesma maneira. Pode ter a regularidade de jogar com vontade para tentar ganhar. Mas um jogo é diferente do outro. É muito raro quando acontece um jogo ser semelhante ao outro. Pode até acontecer, mas geralmente é espaçado demais. Por quê? Porque do outro lado, cada equipe que nos enfrenta também quer vencer. Ou vocês acham que a equipe,
que a equipe, quando se enfrenta, uma fala, não, vou perder para ele que ele é sangue bom, ele é parceiro. Não, cara. Todos elas fazem planejamento para ganhar. Tirando o Mano Menezes, que vai com medo, sempre, o resto vai para ganhar, cara. O resto vai para ganhar. A gente vai com vontade de buscar os 3 pontos. Agora, como é que a gente conquista? Nós, tricolores, fazemos para conquistar os 3 pontos. Família, você, tricolor, raiz, apoia a equipe, cara. Apoia a equipe. Quando o jogador errar, em vez de vaiar, grita o nome dele, incentiva. Incentiva. Isso não é novidade. Não estou contando novidade para vocês. Isso já foi mais do que provado na história do próprio Fluminense. Sabe por quê? Porque quando o jogador erra e o torcedor vaia, pega no pé dele, ele passa a ter medo de jogar, passa a ter medo de tentar de novo e errar. E os colegas dele em campo passam a ter o mesmo medo. Porque se zoou ele, vai zoar a mim também. Se vaiou ele, vai vaiar eu também. Daqui a pouco está todo mundo jogando com medo. E já foi provado que quando o jogador erra, que a torcida incentiva, que a torcida dá moral, o cara se encoraja, o brilho vem mais forte e ele trabalha dobrado para evitar o erro, porque a torcida confia nele. Então vamos fechar dessa forma, galera. Tem um fator no futebol que é muito importante. Quando a equipe consegue adquirir esse fator, ela dificilmente é abatida. O nome desse fator chama-se confiança. Quando a equipe ganha confiança, está entrosada, jogando junto, e beleza, é muito difícil bater essa equipe. Dessa forma, família tricolor, quero deixar claro para vocês que o canal Tamo Junto Flusão, Lealdade Tricolor, apoia Renato Gaúcho, apoia o elenco, apoia a diretoria de forma incondicional. Nós temos que juntar e apoiar, fazer um Fluminense forte. Ok? Críticas, claro que tem que ser feita, mas de forma construtiva. Não estou aqui para ficar humilhando o jogador, porque o cara teve uma atuação ruim. Qualquer um tem um dia mal no trabalho, cara. Eu não vou fazer isso, eu me recuso a fazer isso. Eu vejo que falam aí, formadores, pessoas que querem formar a opinião da torcida. Falam de jogadores como o Canóbio, Everaldo e tal. E muitos deles nunca tocaram na porra de uma bola. Não sabem nem o que é uma bola. E falam mal dos caras de forma absurda. Eu não vou fazer isso. Ok? Não esperem que eu faça isso. Mas essa é a minha posição. E a sua? Qual é? Família, quero muito saber a opinião de vocês. Valeu? Galera, desde já, obrigado pelo carinho da atenção de vocês. Um forte abraço a todos. Tamo junto, Flusão, Lealdade Tricolor sempre. E não se esqueça, antes de ir embora, deixa o like e aquele comentário que só você sabe fazer. Valeu? Até a próxima. Fui, família!